Olá, boa tarde. Meu nome é Gisele. Estou aqui no Instagram da Smile Train para apresentar mais uma live da série Pergunte ao Especialista. Então, essa série ela foi pensada para responder as perguntas das mães, dos pais, enfim, das famílias que tem uma criança com fissura labiopalatina, né, para cuidar, e que chegam pra gente com muitas dúvidas, ainda mais nesse momento agora, com consultas adiadas, com isolamento social. As dúvidas das pessoas são muitas. Então, a gente resolveu fazer uma série de vídeos e lives para responder essas perguntas que chegam pra gente. Hoje o tema é nutrição e alimentação de crianças com fissura de lábio ou de palato. E quem vai fazer essa live pra gente, quem vai falar sobre esse assunto, o especialista que a gente trouxe hoje, é a nutricionista Rosana Macedo. Ela trabalha com a gente no nosso centro médico parceiro lá do Rio de Janeiro. O CETAC. Então, a Rosana, ela vai estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre alimentação e nutrição de crianças com fissura lábio-palatina. E depois, né, que ela falar um pouquinho sobre isso, vocês podem fazer as suas perguntas. Estamos aqui para respondê-las. Eu já vi que a Rosana está aqui. Eu vou chamar a Rosana para ela entrar aqui com a gente. Vamos lá. E já tô vendo que tem um monte de gente bacana aqui assistindo junto com a gente. Rosana, tô te convite aí, é só você aceitar para entrar junto com a gente. Olá, Rosana. Ixi, será que ela caiu? Ela entrou e saiu? Vamos lá, vamos tentar chamar a Rosana de novo. E agora acho que vai. Olha só, Centrinho Joinville junto com a gente. Acho que problema de conexão. Oi, Rosana, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, Gisele? Tudo ótimo. Rosana, a gente está aqui já com várias pessoas conhecidas de vários lugares do Brasil que eu já estou vendo. Tô vendo. Oi, Juan. Já vi Juan ali. Da Juan, da Camila, da Smile Day, mas tem gente de Joinville, Carmelo, enfim, tem gente de um monte de lugar aqui acompanhando. Legal. E eu estava explicando para eles que essa live é justamente para tirar as dúvidas das mães que chegam aqui para gente por WhatsApp, ou por e-mail, ou pelas redes sociais mesmo. E aí, cada semana, a gente traz um especialista de uma área para conversar. E hoje o assunto é nutrição. E aí, a gente trouxe você para falar com a gente um pouquinho disso. Então, fique à vontade para você falar um pouco sobre nutrição e alimentação de crianças com fissura lábio-palatina. Acho que seria legal você falar sobre as coisas que mais chegam para você, né? As perguntas mais frequentes quando a mãe chega no consultório, que ela te faz. Uhum. E aí depois a gente abre o espaço se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, tá bom? Ah, tá bom. Eu queria agradecer o convite, né? Acho que é uma oportunidade muito legal para divulgar a importância da nutrição para a criança fissurada, né? Então é legal a gente ter esse momento de conversa com as famílias, com as mães, para esclarecer as dúvidas. Como você falou, tem algumas dúvidas que são mais frequentes. Uhum. Eu gostaria de começar desde a época da gestação, né? Quando a mãe já tem um diagnóstico de que o bebê vai nascer com uma fissura, após a ultrassonografia morfológica, se ela puder já ter alguma orientação, chegar
fazer contato com os centros de tratamento, de referência, e já pode ser feito um acolhimento com essa gestante para os primeiros esclarecimentos, porque já surge logo a dúvida, por exemplo, em relação ao aleitamento materno. Vou poder alimentar o meu bebê? Ou não? Como é que vai ser isso? Então, isso gera muitas vezes uma angústia muito grande nas mães, e a gente já começar a conversar sobre isso ainda na gestação, já vai preparando melhor essa mãe, tranquilizando, para que depois que o neném nascer, ela já esteja um pouquinho mais preparada para lidar com essa situação, né? Em relação ao aleitamento materno, algumas crianças vão sim conseguir mamar, sugar ao seio, vai depender do tipo de fissura. As fissuras que são só de lábio, normalmente são as fissuras que favorecem mais o aleitamento materno ao seio. Mas pode, claro, mesmo sem fissura, o aleitamento materno sempre é um desafio, né? Então é bom você ter o suporte da equipe dos centros de tratamento, seja fono, nutricionista, pediatra, psicólogo, enfim, dessa rede de apoio para poder auxiliar nesse momento. Pode, às vezes, precisar fazer algum ajuste em termos de posição, para o bebê conseguir sugar melhor, mamar, alguns sentadinhos naquela posição cavalinho. Vai depender do tipo da fissura. Quando o bebê já tem alguma fissura também de palato, o céu da boca, isso já dificulta um pouquinho. Não significa que não seja possível. Cada caso vai ter que ser avaliado individualmente. Mas já é uma dificuldade maior. De qualquer forma, é importante as mães saberem que mesmo que o neném não consiga, às vezes, sugar ao seio, ele pode receber o leite da mãe. Ela pode ordenhar, pode ter também orientação sobre como fazer a ordenha, como armazenar, né, sobre as massagens, e pode oferecer esse leite para o bebê, no utensílio que ele se adaptar melhor. Muitas vezes é a chuquinha, né? O primeiro utensílio que o bebê acaba recebendo leite materno ordenhado ou alguma fórmula infantil, quando não é possível o leite materno. Mas é importante a gente... fala. Pois é, só fazer uma pergunta que normalmente eu vejo muitas mães com essa dúvida. A chuquinha é aquela chuquinha normal que compra na farmácia com bico de látex. Tá. Isso, Muitas vezes os bebês com fissura, eles se adaptam melhor aos bicos de látex, aos bicos mais longos. Isso facilita o processo da amamentação. É mais difícil eles se adaptarem a um bico de silicone, a um bico ortodôntico. Então, a maioria das mães, quando o bebê nasce, utiliza a chuquinha tradicional com bico de látex, e mesmo depois, quando o volume vai aumentando, porque a chuquinha só cabe 60, né? Então, 60 ml. O volume vai aumentando, para não ter que ficar enchendo 3 vezes a chuquinha, você já pode tentar uma mamadeira maior, e existem alguns bicos também de látex para essas mães utilizarem, mais compridinhos, que vão facilitar esse processo para a criança sugar bem o leite, sem problema, sem dificuldades. Legal. Você está me ouvindo bem? Continuar, eu te cortei, né? Não, só queria saber se você está me ouvindo bem, se o som tá bom aí. Tá perfeito, o som tá bom então, aqui. Se alguém tiver com alguma dificuldade de som ou de imagem, coloca aqui no comentário pra gente ajustar, mas pra mim tá ótimo. Ia fazer alguma pergunta? Não, pode continuar. Então, esse processo inicial é bom sempre a equipe estar por perto, né? Então, quando a mãe chega para a gente com um bebê recém-nascido num centro de tratamento, dependendo do tempo que ele ficou internado na maternidade, alguns casos ficam um tempo em UTI, né? A utilização da sonda na UTI para poder alimentar o bebê. A gente pode receber ainda esse bebê internado, às vezes a ambulância leva para a gente no nosso centro de tratamento para uma primeira avaliação, onde a ortodontia, a fono vão avaliar a indicação ou não de uma placa quando tem, né, a fissura de palato. E depois desse processo, se for necessário, vai ser confeccionada essa placa, porque vai auxiliar a criança a mamar e a sair logo dessa sonda para poder ter a alta da maternidade. E aí a gente já começa, então, esse acompanhamento bem precoce desses bebês. Como eu falei, sempre tentando estimular ao máximo o leite materno. Se não for possível ao seio, que seja ordenhado. Não sendo possível ou precisando de complementação, a gente vai orientar em relação ao uso das fórmulas infantis para as mães, né?
Então, assim, essa primeira etapa é em relação mais à questão do leite ou da fórmula. Utilizando a fórmula, também o que a gente precisa saber? Se a criança ela só tem a fissura ou se tem mais alguma outra enfermidade associada. Temos a sequência de Pierre-Robin e outras síndromes. Então, nós vamos ter que avaliar individualmente cada caso para ver as peculiaridades e orientar essa mãe da melhor forma possível para evitar que essa criança tenha algum comprometimento no seu ganho de peso. Então, é muito importante, como as primeiras cirurgias, né? Se a criança precisar operar o lábio, a queiloplastia, ela costuma acontecer entre o terceiro e o sexto mês de idade. Na maioria dos centros, acredito que já faça mais do quinto para o sexto mês, mas isso vai variar de centro para centro. E então, a gente tem que ter esse cuidado inicial para que essa cirurgia não seja adiada por uma questão de falta de ganho de peso adequado, por desnutrição. Então, esse acompanhamento inicial pela nutrição, a princípio, a gente faz mensalmente, no primeiro ano de vida, mas se a criança, a gente perceber logo na primeira avaliação que ela tem alguma dificuldade maior em relação ao ganho de peso, a gente faz um acompanhamento mais próximo, com intervalos quinzenais entre uma consulta e outra, ou até semanal. E muitas vezes ainda fico acessível pelo WhatsApp para tirar as dúvidas, para a gente não perder tempo na recuperação desse estado nutricional e não prejudicar o tempo cirúrgico. Isso é muito importante. Rô, assim, do que você está falando, é super importante que as mamães, logo que elas descubram que elas vão ter um bebê com fissura, se elas já descobrirem na gestação, elas procurem uma equipe para auxiliá-las e para direcioná-las nesse tratamento, né? E é super importante, logo do início, a consulta com o nutricionista, porque esse início é fundamental. A gente recebe também muita gente perguntando como é que mantém esse peso, o que tem que fazer, porque a preocupação meu filho vai fazer a cirurgia daqui 2 meses, por exemplo, e o que eu faço para ele não sair do peso, né? Já gravamos até um vídeo sobre isso, né? Foi, verdade. E é interessante observar, como eu falei, tem algumas crianças que têm alguma dificuldade respiratória, se cansam muito durante a mamada, e isso pode, se a mamada for muito prolongada, passar de meia hora, pode acabar havendo um desgaste muito grande energético, de gasto energético muito grande para ela, que vai dificultar mais ainda o ganho de peso. Então a gente tem que procurar ver o que está acontecendo, o porquê desse cansaço, tem alguma cardiopatia junto, algum probleminha no coração junto, não tem? Já foi investigado, já foi encaminhado, a pediatra normalmente faz esse encaminhamento, né, para todas as investigações que são necessárias, e também avaliar, por exemplo, está usando placa, às vezes a gente não percebe que pode ser uma placa mal adaptada, que está dificultando a amamentação, então a gente tem que encaminhar para a ortodontia, dar uma revisada, ver se tem algum probleminha ali, às vezes a gente percebe que realmente precisou fazer algum ajuste na placa, e aí a criança passa a mamar melhor, então a gente tem que investigar todas as possíveis causas quando a criança tem alguma dificuldade em relação à alimentação nesses primeiros dias, primeiro mês de vida, principalmente. E aí, detectando isso, a gente consegue depois dar seguimento para ela retornar para a curva, se ela saiu da curva de crescimento ou não. Ô, Rosane, a gente já tem uma pergunta aqui que eu acho legal já fazer agora, porque a gente está nesse assunto. Uma mãe está perguntando o seguinte: o filho dela tem 1 ano e dificuldade no ganho de peso, e como é que ela pode perceber a evolução do filho no peso durante esse período de pandemia que o centro está fechado? Existe alguma forma que ela possa acompanhar e poder ver como é que o filho dela está evoluindo bem ou não? O que eu tenho feito, né? No CETAC, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos fazendo teleatendimentos. Algumas mães, às vezes, têm em casa uma balança de banheiro, por exemplo, portátil, e aí a gente pede que algum adulto se pese, e se pese com a criança no colo, de preferência sem roupa, né? Para não interferir no peso da criança, e faça esse desconto do peso do adulto com a criança no colo pelo peso, para a gente descobrir qual é o peso da criança, menos o peso do adulto, né? Para descobrir o peso da criança. É uma estimativa, não é tão preciso, mas dá uma ideia para a gente. Se for sempre a mesma balança, eu tenho conseguido fazer acompanhamento de algumas assim. Quando a mãe não tem a balança em casa, às vezes tem alguns lugares que as mães estão conseguindo ainda levar a criança ao posto para vacinar.
dependendo da situação, da pandemia, como é que está na cidade, no município, até porque nós atendemos crianças de vários municípios do estado do Rio de Janeiro, inclusive de outros estados, como Minas Gerais e Espírito Santo. Então, dependendo do local onde a criança mora, se o posto estiver recebendo para fazer a vacinação, às vezes também eles pesam. E aí a mãe me passa essa informação por WhatsApp, né, por mensagem, e eu peço sempre para elas me mandarem a foto da caderneta da criança, onde tem a curva de crescimento, onde se fazem os registros das vacinas, elas me mandam a foto da curva de ganho de peso, da curva de estatura, e aí eu vou monitorando. Visualmente eu consigo saber em relação ao canal de crescimento dela, né, qual era o padrão dela de ganho de peso, com esse dado novo, com essa pesagem nova que foi feita às vezes ou numa balança portátil em casa, ou numa unidade de saúde, eu consigo ali localizar e dizer para a mãe, não, mãe, continua legal, o canal está ascendente, está ganhando peso bem, ou então aviso, olha, não, poderia ter ganhado um pouquinho mais, vamos ver o que a gente pode fazer para ajustar isso e melhorar esse ganho de peso. Então, eu tenho conseguido fazer dessa forma. Algumas mães têm conseguido passar também por consulta com pediatra, através de convênios de plano de saúde, têm mantido atendimentos. Então, eu tento ver com a mãe qual é a melhor forma, qual é a mais possível, mas a gente faz. Quando não é possível, posto de saúde, consulta com pediatra, e não tem a balança em casa, algumas, às vezes, eu ensino como medir a circunferência do braço, e a circunferência de panturrilha, da batatinha da perna. Então, são meios imprecisos, mas pelo menos que a gente espera que não diminua. Ao contrário, se a criança estiver engordando, essas medidas têm que aumentar. Então, pelo menos dá uma ideia para a gente, durante esse momento, de se ela está ganhando peso ou não, né? Não vou saber o peso pelas medidas da circunferência, mas pelo menos se a medida aumenta, significa que ela deve estar ganhando peso. E aí, assim que for possível, marcaremos a consulta presencial para os que forem do nosso centro e cada um nas suas cidades, né? Nos seus estados, quando os centros retornarem ao funcionamento. Aliás, acho que alguns centros já estão voltando, né? Pelo que eu ouvi falar, alguns já estão programando um reinício, né? De atendimento, devagar. Tem alguns que estão voltando, tem alguns que não pararam, por exemplo, o Sobrapar, em Campinas, não parou, né? Alguns estão começando a programar esse retorno, mas aí as mães têm que acompanhar, né? Ligando para o centro, para saber tudo quando isso volta. Para alguns centros a gente está fazendo telemedicina, como tem no CETAC, né? Então, as mães podem ligar. Aqui na nossa rede social tem a listinha dos centros que são nossos parceiros que fazem teleatendimento. Então, essa também é uma alternativa. E no mais, eu acho que é não entrar em pânico e ter paciência, que daqui a pouco volta e vai ficar tudo bem. E essas dicas que você deu são legais, né? De medir circunferência, de se pesar junto com o bebê para saber se está ganhando peso, se não está. Eu acho que esse é um termômetro bom para as mães. Sim, e aquela questão também, né, que você falou, a gente precisa tranquilizar essas mães para elas não ficarem muito preocupadas, desesperadas. Então, mesmo que a gente não possa ter essa aferição do peso exata, só esse contato, essa proximidade, ela saber que você está ali disponível para tirar uma dúvida, isso já faz com que ela se tranquilize, consiga manter a calma, cuidar melhor do seu bebê. E isso é importante também, a questão emocional, psicológica das famílias, num momento tão diferente como esse que a gente está passando, né, da pandemia. Sim. E, Rosana, você já terminou de falar sobre esse assunto específico de amamentação? Porque aí eu tenho outras perguntas. Pode adiante. Pode adiante. Tá. Vai me guiando. Tá, eu queria que você falasse um pouquinho sobre alimentação pré e pós-cirúrgica. Que também é um questionamento que chega muito aqui pra gente. Tanto de fissura de lábio, quanto de fissura de palato, cirurgia, né, de lábio ou de palato. E as mães, assim, bastante questionando sobre esse tipo de coisa. Então, o que você tem para falar para a gente disso? Bom, então vamos fazer em duas partes, né? Vamos falar primeiro em relação à primeira cirurgia, que é a queiloplastia, que, como eu tinha falado, costuma acontecer entre o terceiro e sexto mês de vida.
né? Agora, com a pandemia, pode ser que algumas atrasem um pouquinho, mas não necessariamente isso vai ser um problema, tá? A cirurgia sendo bem feita, né? A doutora Daniela de São Paulo fala muito isso. A cirurgia sendo bem feita, atrasar um pouquinho não vai ser o problema, para tranquilizar as mães nesse momento. E o que acontece? A cirurgia, como ela acontece até o 6º mês de vida, a partir do 6º mês de vida seria a introdução alimentar, dos alimentos complementares, né? Independente da criança estar em aleitamento materno ou em uso exclusivo de fórmula infantil. A questão é, se marcar logo para esse períodozinho, próximo ao 6º mês de vida, eu aconselho as mães a esperarem, então, fazer logo a cirurgia e a gente vai deixar para fazer essa introdução com calma após a cirurgia. Né? A cirurgia do lábio, quando ela é feita, a criança pode mamar normalmente, se ela usa mamadeira, isso não atrapalha. Não é recomendada a chupeta, né? Para não traumatizar aquela região que vai estar muito sensível, inflamadinha logo após a cirurgia. Então, assim, ela pode continuar mamando, a gente espera passar esse período inicial do pós-operatório e aí depois a gente faz a introdução com calma. Se houver algum motivo que tenha atrasado essa primeira cirurgia, ela aconteça com 7, 8 meses, que às vezes acontecem algumas situações assim, aí sim, eu já começo a fazer a introdução alimentar, se o desenvolvimento da criança estiver compatível com a idade, eu faço logo a introdução alimentar e vou orientando passo a passo as mães. É importante só frisar, fazer uma observação aqui, Gisele, que também a gente tem que lembrar que às vezes chegam crianças que nasceram prematuras. Então essas crianças, principalmente quando é uma diferença grande, 33, 34 semanas, isso vai diferenciar também até essa fase da introdução alimentar. A gente vai postergar isso um pouquinho em função do desenvolvimento da criança. Tá? Então, sinais que as crianças costumam dar para a gente que estão prontas para se alimentar. Quando elas já estão mais sentadinhas, quando elas demonstram interesse quando veem uns adultos comendo, os familiares comendo, quando elas já começam a querer pegar o alimento ou algum objeto e levar à boca. Então, a gente procura esperar esse momento de maior desenvolvimento motor para fazer a introdução alimentar. Porque a gente hoje já não usa mais aquelas papinhas como se usava antigamente, tudo batido, liquidificado, sopinha, caldinho de carne. Isso já foi por terra, né? Agora mudou muito nos últimos anos, houve muita mudança em relação às orientações para a introdução alimentar. Então, hoje a gente já pode fazer com a comidinha mais amassada, mas sem bater no liquidificador, sem peneirar. Pode fazer já com pedaços também, e aí a gente vai avaliar cada criança. A questão da segurança da mãe também, muitas vezes, é que vai nortear como vai ser esse início. É importante que a mãe se sinta segura, não adianta a gente querer falar para a mãe, ofereça logo os pedaços, e a minha mãe não se sente segura. Ela pode, se quiser, para se sentir mais segura, oferecer primeiro amassadinho, um amassado mais grosseiro, com pequenos pedacinhos, não tem problema normalmente, e depois vai aumentando esses pedaços, vai deixando lá para alcance da criança para a criança pegar, que é a alimentação participativa, como a gente chama. Então, é importante a mãe estar segura e você acompanhar esse processo junto com ela, porque muitas ficam com medo. Ai, meu filho vai engasgar, vai sair pelo nariz, né? Quando não usa a placa, então. É normal, realmente, se a criança não usa a placa, no início pode ser que ela espirre um pouquinho, saia a comida, mas ela vai se adaptando. Ela vai passando por esse processo de amadurecimento e daqui a pouco ela está comendo super bem. A placa facilita porque não tem normalmente essa saída pelo nariz, mas as crianças conseguem comer bem, a comida mais grossinha, pode ser oferecida na colher, mas pode também deixar ao alcance dela para levar à boca, mas sempre sob a supervisão de um adulto. Não pode dar o alimento na mão inteiro e virar as costas, que criança é fogo, né? Piscou o olho, já pronto, e aí você pode ter alguma situação desagradável, né? Então a alimentação... Isso não vale nem só para criança com fissura, né? Isso é para qualquer normal, criança, né? normal, qualquer criança. Era isso até que eu ia falar. A princípio, a introdução alimentar para criança com fissura é igual a criança que não tem fissura. A diferença só é se ela vai precisar usar uma placa ou não para ficar mais tranquila. Tem, claro, a fono vai sempre, sempre trabalha junto com a gente avaliando a questão se há ou não disfagia, mas são poucos os casos de disfagia, aquela criança que não consegue coordenar bem a mastigação, a deglutição, e não é a maioria. Então, de um modo geral, a introdução alimentar vai ser semelhante à de qualquer criança que não tenha fissura, tá? E aí o nutricionista ele vai orientar em relação aos grupos de alimentos que tem que compor cada refeição. A gente pode iniciar a introdução com a fruta, que é o mais comum, mas não significa que se a família preferir possa começar com legume. Isso também vai da família. A gente dá algumas dicas e a família vai tentando se adaptar da melhor forma possível. Então, a gente começa essa introdução alimentar se a cirurgia a queloplastia, né, do lábio,
for retardada, atrasar. Senão, eu prefiro que faça logo a primeira cirurgia, 5 para 6 meses normalmente. Acabou, recuperou, a gente começa com calma, sem estresse, essa introdução alimentar. Porque às vezes os pais ficam muito ansiosos nessa fase. Então não adianta juntar a ansiedade da cirurgia com a ansiedade de uma introdução alimentar. Só vai piorar a situação e pode causar até, vamos dizer assim, algum trauma nesse momento tão importante que a criança começar a se familiarizar com outros alimentos além do leite, né? Então a gente tem que ter calma nesse momento. E aí, passando pela primeira cirurgia, como eu falei, pode mamar na mamadeira, só não deve usar a chupeta. E a gente, no tempo certo, vai fazer a orientação para a introdução alimentar. Quando vai fazer a palatoplastia, que a criança já está maior, com 1 ano e meio, por aí a criança já come, né? Normalmente ela já recebe outros alimentos pela boca, almoça, janta, tem a frutinha 1 ou 2 vezes ao dia, mas o leite, seja materno, seja fórmula. E aí a gente tem a questão da palato, como mexe no céu da boca, o pós-operatório é um pouquinho mais chato, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? A criança não pode sugar a mamadeira, então a gente já vai desde lá de trás, já procurando incentivar a mãe a utilizar outros utensílios, um copo, para poder a criança não sentir tanta falta dessa mamadeira nesse momento do pós-operatório da palatoplastia, senão isso fica mais sofrido para a criança e para a mãe, para toda a família, né? A criança fica mais enjoadinha, mais chorosa, claro, vai querer a mamadeira se ela estava habituada. Então a gente já tenta estimular que a mãe vai fazendo essa transição, quando a criança já está começando a comer, para o copo. Né? Porque é engraçado, né? Mas às vezes a gente percebe que as famílias acham que no copo você só dá água, suco, que na verdade hoje a gente não recomenda para menor de 1 ano, depois eu posso até falar mais um pouquinho sobre isso. E o leite esquece, o leite acha que tem que ser na mamadeira. Se a criança já bebe na água outros líquidos, por que não o leite, né? Então a gente tenta incentivar as mães a fazerem essa transição logo para um copo, e depois até com um copo que não tenha tampa, se for o caso, dependendo do desenvolvimento da criança, é possível sim, com uma borda fina, uma boca mais estreita, com cuidado, também é possível. Então a gente tem que ter esse cuidado no pós-operatório da cirurgia do palato, do céu da boca, que os alimentos ali sim, eles vão ter que ser bem mais pastosos, sem grume, sem nada duro, nada que possa machucar mais ou prejudicar a questão da cicatrização dos pontos, grudar no céu da boca. Por exemplo, até uma banana que a gente amassa parece uma coisa simples, mas pela viscosidade dela, ela já tende a grudar mais no céu da boca. Então, às vezes, nesse pós-operatório imediato, não é a melhor fruta para se oferecer, porque tem que ter esse cuidado com essa viscosidade. Então, a gente vai orientando isso, acompanhando passo a passo junto com as mães. Até interessante, hoje uma mãe que o bebê fez a cirurgia, ainda estava no hospital, eu já estava orientando pelo WhatsApp hoje também, teleatendimento com ela, porque ela já queria saber quando chegar em casa o que vai fazer, né? Se tem que dar algum suplemento, se não tem que dar, que o cirurgião falou que só podia dar leite, água e suco. E aí ela, meu Deus, preocupada em perder peso, né? O que eu faço? Já conversamos, já orientei, já consegui tranquilizar, fiz algumas sugestões, algumas adaptações, e a gente vai monitorar esse pós-operatório. Então é aquela história, é continuar sempre. Qualquer dúvida, procure a equipe do centro de saúde, seja pediatra, fono, nutricionista, normalmente todo mundo sabe dar algum suporte, tirar alguma dúvida em relação à questão do pós-operatório, até sobre alimento mesmo. Tem uma mãe aqui, a Van, ela diz que mora nos Estados Unidos, né, e que lá eles têm uma mamadeira que tem uma válvula, e aí ela pode dar essa mamadeira após a cirurgia. Isso é uma especificidade, né? Aí tem... Aqui no Brasil, o que eu percebo é que as pessoas não utilizam muito essas mamadeiras específicas. Às vezes utilizam aquela que tem... Algumas mães usam aquela que tem a colherzinha na ponta, para dar o alimento e não precisar sugar o bico. Então, algumas mães se adaptam bem, outras não se adaptam e a criança come bem depois com a colher naturalmente. Então, vai muito da criança, né? Mas a gente não tem muito essa cultura aqui, pelo menos eu aqui, que eu saiba dos centros do Rio, de utilizar essas mamadeiras mais específicas. Tá. E a Amanda Sampaio está dizendo que ela está com uma dificuldade com o filho dela, que ela está tentando adaptar, o filho dela chama Theo, mas ela está sentindo muita dificuldade porque ele fica bravo durante a alimentação e aí ele não consegue comer direito. Ela falou a idade que o Theo tá? Ela falou a idade? Não tem a idade dele. Uhum.
Se a Amanda puder colocar depois a idade dele aqui, a gente pode responder depois para ela. Para poder tentar orientar melhor, às vezes já vai variar conforme a idade, né? Isso. Então, Amanda Sampaio Santos Paixão, você que perguntou sobre o Theo, se estiver aqui na live, manda pra gente aqui qual a idade do Theo. 10 meses, ó, acabou de responder. Ele está com dificuldade para aceitar os outros alimentos, é isso? Isso, porque ele fica muito bravo, ele não se adapta e fica bravo na hora da alimentação. Sim, assim, algumas coisas que a gente pode orientar, não sei se é o caso dele, né? Quando a gente começa a orientar a introdução alimentar, a gente pede para as mães nunca deixarem a criança, no momento em que vai fornecer algum alimento novo, seja a fruta, seja já o almoço, a refeição principal, não deixar a criança ficar com, não ser no momento que a criança esteja com muito sono, nem com fome demais, porque ela vai ficar irritada, vai ficar estressada e a tendência é recusar a alimentação. E nem de barriguinha cheia demais. Mamou uma mamadeira e logo depois vou dar a fruta. Ela pode até brincar com a fruta, mas não vai ter talvez o interesse de comer a fruta. Então, o que a gente orienta? Por exemplo, vamos começar a dar uma fruta para um bebê que fez 6 meses, de 6 para 7 meses. Se ele acordou de manhã, mamou, seja o peito, seja a mamadeira, espera 1h30, pelo menos, normalmente é um tempo razoável, para oferecer esse novo alimento. Porque ele não vai estar com tanta fome, já tinha mamado um pouquinho há um tempo atrás, e já deu tempo de esvaziar um pouquinho a barriguinha também, para sentir essa vontade de levar o alimento à boca, de comer, né? Então, não sei se tem que ver o que está causando essa irritabilidade. Tem que ver também o ambiente da casa. É importante que, né, que seja o momento da alimentação, seja um momento em que a casa esteja mais calma, mais tranquila, sem muito ruído, sem muito tumulto. Que a criança capta tudo isso também. Então, o momento da alimentação tem que ser um momento de prazeroso, um momento de calma, de tranquilidade, e deixar, e não forçar. Se forçar demais também, isso depois aumenta a chance da criança fazer alguma aversão alimentar. Então a gente oferece, a gente deixa disponível o alimento para ela, deixa ali na frente dela um pouquinho, se ela não estiver aceitando que alguém leve a boca, deixa ver se ela tem a curiosidade de pegar, dela mesma levar a boca, e vai tentando aos poucos sem forçar demais, porque senão isso pode criar uma resistência maior da criança. Às vezes, o estresse da mãe que quer ver a criança comer acaba passando muito para a criança e isso também estressa muito a criança. Então tem que ter calma e tranquilidade. Cada criança tem um ritmo. Tem umas que a primeira vez que você oferece um alimento já come bem, come tudo. Outras vão comer um pouquinho e vão deixar. Aí, às vezes, você ainda vai complementar no início com uma fórmula ou com um peito. E depois ela vai aumentando a quantidade. A gente tem que aprender a respeitar o ritmo da criança e a quantidade que ela consegue comer também. Então, tem que ter paciência nesse processo da introdução da alimentação complementar. Porque cada uma tem um ritmo e pode ser... E nesse momento ela não vai desnutrir se ela não aceitar esse alimento todo. Ela ainda está com o principal, que é a fórmula ou leite materno. Esse vai ser ainda a fonte principal de alimento para ela nesses primeiros meses, durante a introdução alimentar. Então é preferível fazer devagar, mas com calma, para que ela possa ter uma relação positiva com a alimentação. E não o momento da alimentação ser um momento de estresse, de angústia, que vai fazer com que depois ela seja mais resistente a experimentar outros alimentos dali para frente. Legal, espero que esteja entendido aí, Amanda. Eu vou responder só 2 perguntas rapidinhas que não tem a ver com nutrição. Uma é o Leandro, ele está dizendo que ele tem 42 anos, ele nasceu com fissura e ele nunca soube a causa da fissura dele. Leandro, a gente teve uma live com a doutora Daniela Tanikawa, umas 2 semanas atrás. Essa live está salva no nosso Instagram, se você procurar lá no IGTV, e ela fala um pouquinho sobre isso. E a Van também falou que ela tem uma filha, ela é a que mora nos Estados Unidos, e ela disse que usou a fita e o elevador nasal, deve ser ou não? O modelador nasal. Isso. E que alguns profissionais não fazem o uso e são até contra, para a gente falar um pouquinho disso. Eu sei que não é a área exatamente da Rosana. A gente também, na live da doutora Daniela Tanikawa, 2 semanas atrás, ela falou um pouco disso. Realmente, assim, não existe um consenso. Tem alguns médicos que adotam um protocolo e que usam o NAN, e outros que acham melhor não. A doutora Daniela explicou um pouco sobre isso, mas a gente ainda vai ter uma live daqui a algumas semanas
específica sobre modelador nasal. Aí a Van pode voltar aqui com a gente e fazer todas as perguntas sobre isso. Só em relação ao nosso centro sobre isso, a gente teve até na nossa última sessão científica, na quarta-feira passada, a apresentação da doutora Beatriz, que é quem faz a confecção das placas lá no CETAC e usa os modeladores nasais, e o nosso centro tem essa prática. A gente sabe dessa controvérsia, né, tem muitos questionamentos, mas no nosso centro a gente tem uma boa experiência com isso e a Bia que coordena essa parte toda lá com a equipe dela. Tá. Então, aqui ó, tem a Lua Rossi, ela disse que você acompanha o filho dela desde que ela estava na... Luana Rossi, Luana Rossi. Sim. Isso. Ela foi uma gestante, ela visitou a gente no centro na gestação, para as primeiras conversas, a gente acompanha até hoje. Recentemente fiz um teleatendimento com ele, já está um rapazinho, Matheus, está um rapazinho. Que ótimo. E aqui está a Luciane Manto, ela está dizendo que o filho dela, após a palatoplastia, começou a ter rejeição alimentar. E aí ele não quer consumir alimentos mais duros, ele só quer se alimentar de 2 ou 3 tipos de alimentos. O que ela pode fazer para ele reaceitar essa alimentação, né? Isso às vezes acontece. Algumas crianças, não é regra, mas algumas crianças sim, depois da cirurgia do palato, tendem a fazer uma certa aversão a alguns alimentos sim, ou a questão da consistência. Mas a gente vai fazendo todo um trabalho de sensibilização. As fonos da nossa equipe, né, costumam fazer um trabalho com essas crianças, elas têm até um dia de ambulatório para trabalhar melhor essas crianças com mais frequência, mas a gente não pode deixar de oferecer. A gente tenta ver que formas diferentes a gente pode apresentar os alimentos, texturas diferentes, as consistências diferentes, temperaturas diferentes. A gente vai fazendo de tudo para estimular essa criança e em algum momento ela voltar a se alimentar bem. Em muitos casos a gente consegue depois esse retorno sem problema algum, mas tem algumas crianças, mas são poucas, acho que, não sei se a nossa equipe de fono concorda, mas eu acho que é uma minoria que realmente tem uma dificuldade maior para retornar à alimentação normal depois da cirurgia. Na maioria costuma retornar bem para a alimentação que tinha antes da cirurgia de palato. Mas a gente tem esse ambulatório lá, realizado pelas fonoaudiólogas para essas crianças que têm uma aversão alimentar. Para trabalhar isso mais constantemente, né? Durante as visitas às consultas. Sim. E você tem mais alguma coisa para falar desse ponto de cirurgia de pós e pré-cirurgia? Não, então é mais isso mesmo. A cirurgia do palato é que vai mudar mais a consistência da alimentação, né? Porque muitas vezes a criança já comia em pedaços e aí nesse pós-operatório imediato, durante um mês pelo menos, a gente tem que ficar com uma consistência mais fluida, mais macia, né? Não rala, né? Não é isso. Mas na forma de um purê, de um creme, né? Para não perder também em termos de caloria. Dependendo da criança, se era uma criança que já tinha dificuldade para ganho de peso até então, pode ser que a gente indique algum suplemento para prevenir uma perda de peso maior, porque às vezes as crianças ficam mais enjoadinhas durante esse primeiro mês, e a gente faz esse trabalho de acompanhamento. A temperatura mais de morna para fria, não pode ser nada muito quente no pós-operatório, então isso é mais em termos de consistência mesmo. Depois que ela foi passando pelos retornos com o cirurgião plástico, os pontos foram caindo, aí aos pouquinhos a gente vai retomando a consistência normal da alimentação da criança. Tá. E agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a funcionalidade dos alimentos. Eu também acho que isso nem é só para criança com fissura, eu acho que vale para todo tipo, mas a pergunta que chegou aqui pra gente do tipo, o que é bom para soltar o intestino? Me disseram que não pode comer tal coisa porque solta demais. Como é isso? O importante é a gente ter um equilíbrio, né, entre os alimentos que soltam e que prendem o intestino. Uma coisa muito interessante que eu vejo muito na minha prática, essa semana de novo atendi uma mãe de uma criança com essa situação, é a criança que tem tendência à constipação intestinal, que é a prisão de ventre, a gente observa que está muito relacionado à mãe também. Quando você vai perguntar, a mãe também tem. Né? Às vezes a criança nem mama mais o peito, mas a gente percebe que às vezes tem uma questão de hábito alimentar na família. Então, às vezes são pessoas que não bebem muita água, ou a criança também que não aceita muito bem a água, alimentos que faltam fibras, que a gente precisa aumentar a fibra na alimentação. Então, quando a gente faz a introdução alimentar, a gente já orienta a mãe para colocar no pratinho da criança, na principal refeição, pelo menos 5 ou 6 grupos de alimentos.
que aí a gente garante tudo que ele precisa em termos de vitaminas, minerais e inclusive das fibras, que vão ser importantes para fazer o intestino funcionar bem. E com esse equilíbrio, a gente pode variar. Se a gente percebe que a criança está tendendo mais a constipação intestinal, a prisão de ventre, a gente, primeira coisa, tem que ver a ingestão de água, que a partir da introdução alimentar, a gente precisa oferecer mais água para a criança. Enquanto ela está em aleitamento exclusivo até o 6º mês, ou apenas com fórmula ao 6º mês, normalmente isso não é necessário. Tal da fórmula tem que avaliar caso a caso, mas na maioria das vezes não há necessidade, porque a fórmula, o leite vai ser preparado já com a água, então normalmente atende às necessidades hídricas da criança. Agora, quando começa a introdução alimentar, você ofereceu a frutinha, o ideal seria uns 15 a 20 minutos após a fruta, você já oferecer de 50 a 100 ml de água, dependendo da criança, do tamanho, do peso da criança. A mesma coisa, almoçou, depois de uns 20 minutinhos, oferecer mais um pouco de água. Então, a gente começar a educar essa criança para ela se acostumar com a água, né? A beber água frequentemente. Isso é o primeiro ponto, é o mais importante, acho que, para evitar a prisão de ventre. E o segundo são as fibras. Tem famílias que os pais não têm o hábito de comer verduras, legumes. Então, isso, se você vai fazer só o que você gosta de comer para a criança, você já começa a passar esse mesmo hábito, né, não adequado para a criança. Então, é importante ter essa variedade. Então, o que ajuda a soltar o intestino? Em termos de fruta, a gente vai ter mamão, manga, a laranja, que para o bebê a gente fala para não dar o suco, mas o bebezinho a gente pode cortar a laranja, tirar as sementes e deixar ele chupar aquela laranja, né? Alguns maiorzinhos já vão até morder um pouquinho daquela fibra do bagaço. Tangerina pode ser utilizada também. Abacate é um alimento bastante laxativo e as crianças costumam aceitar bem. Então, a gente oferece para essas mães a orientação dos alimentos que soltam mais e dos que prendem mais. Em relação aos legumes e verduras, as hortaliças, folhas, né, os folhosos verdes de um modo geral, têm fibras. Então, a gente procura fazer refogadinho e oferecer sempre algum folhoso, alguma na refeição da criança, no almoço, né? Quando ela, a partir do 6º mês, ela começa a almoçar, a partir do 7º mês, normalmente, ela já começa a jantar também. Então, é sempre bom ter esse prato colorido, né? Por isso que a gente fala de 5, 6 grupos. E tem outros alimentos, como o milho é um alimento que solta mais, o feijão é um alimento muito interessante, que faça já os caroços amassados no próprio caldo. Às vezes a mãe fica só querendo dar o caldo, com medo de dar o caroço, e na verdade ali dentro é o que está de mais nutritivo, ali está dentro do grão. Então a gente já pede, comece a fazer a introdução alimentar, sim. Pode ser até mais caldo do que caroço, sim, para ficar mais molhadinha, comida mais fácil de amassar. Mas dê já o carocinho amassado, isso é importante, porque a fibra também dos feijões, lentilha, ervilha também pode ser utilizada, até o grão de bico, as crianças podem comer também. Então, esses alimentos são ricos em fibra, vão ajudar o intestino a funcionar bem. Em relação a outros legumes, temos abóbora, que é laxativo, podemos utilizar beterraba, dependendo da criança, se já mastiga mais, se já é maiorzinha, pode ser uma vagem bem cortadinha. Então, a gente precisa dar os alimentos ricos em fibras e bastante água. Já se soltar demais, se a criança já tiver uma tendência a evacuar com as fezes mais amolecidas ou chegar a ter uma diarreia, precisou fazer, às vezes, algum uso de antibiótico, de alguma medicação que soltou o intestino, por exemplo, aí a gente tem o que prende mais. Costuma ser, de modo geral, banana, maçã. A pera é um alimento intermediário, a gente pode utilizar mais o arroz, batata, inhame, chuchu, esses já vão dar uma equilibrada para segurar um pouquinho mais o intestino. Mas a gente sempre tem que avaliar justamente o que está causando aquilo. É um erro alimentar mesmo? Tem alguma medicação que interferiu e está ou prendendo ou soltando? Às vezes até o próprio suplemento que muitas crianças usam à base de ferro, para algumas pode soltar e para outras pode prender. Então, a gente, às vezes, precisa trocar esse suplemento. Eu já tive casos assim, que trocando o suplemento resolveu. Então, a criança estava com a alimentação variada e o efeito foi mais medicamentoso. Com a troca da medicação, o problema foi resolvido. Então, tudo isso deve ser avaliado. Que medicações estão sendo utilizadas, que suplementos vitamínicos e minerais estão sendo utilizados e como está a alimentação e a hidratação dessa criança. Para a gente tentar também melhorar os hábitos da família, né? Porque não é só o bebê que tem que comer direitinho, né? O ideal é que a família toda se alimente melhor, né? Exatamente. A gente tem uma outra pergunta aqui. Ops. Saiu. Quem mandou foi Apaixonados pelo Noah, né? Deve ser a mãe dele.
dizendo o seguinte: o nutrólogo me orientou a colocar 2 ml de azeite no leite do Noah. Ela está perguntando se isso é normal. Bom, para ele ter orientado isso, ou ele está com a dificuldade provavelmente de ganho de peso, ou até para melhorar o funcionamento intestinal, porque o azeite também tem esse poder, às vezes, de soltar um pouquinho mais o intestino. Eu, na minha prática, eu não sei a idade que ele está, na minha prática, se a criança já almoça e janta, eu peço para a mãe colocar o azeite depois que o pratinho está pronto, na refeição já pronta, misturar o azeite extra virgem, que é uma gordura de boa qualidade, sem levar ao fogo. Então, acrescento 1, 2 ml, dependendo da idade da criança, do tamanho da criança, e isso às vezes até ajuda a melhorar o funcionamento intestinal ou contribui para ser um valor calórico para ajudar no ganho de peso a mais, né? Na fórmula, às vezes aqui eu uso TCM, que é um módulo de gordura, de triglicerídeos de cadeia média, com ácidos graxos essenciais, e a mãe coloca, dependendo, 1 ml ou 2, dependendo do que for necessário, para um ajuste para ganho de peso normalmente. O azeite na fórmula, ele tem um sabor mais forte. Não sei se a criança está aceitando, se ela chegou a fazer, se a criança está tolerando bem. O problema do azeite na fórmula também é, às vezes, dificultar a aceitação da fórmula, porque o sabor do azeite é um sabor mais forte, né? Então, eu prefiro colocar, quando a criança já almoça e janta, o azeite no almoço e no jantar. E nas fórmulas, muitas vezes, eu uso esse módulo de gordura, que é o triglicerídeo de cadeia média, que a gente chama de TCM. Algumas mães conhecem. E tem uma outra aqui perguntando qual é a conduta alimentar, se existe alguma recomendação específica no pós-operatório para ajudar na cicatrização da fenda. Se a criança está bem nutrida, a gente imagina que ela não precisa de nada a mais. A gente sabe que tem nutrientes que são importantes para a cicatrização, como zinco, vitamina C e selênio. Então, assim, esses nutrientes, se você tem uma alimentação equilibrada, eles já estão presentes ali. Se a criança está bem nutrida, dificilmente ela vai ter algum problema na cicatrização por conta disso. Se é uma criança que já estava baixo peso, já passou por alguma desnutrição, anemia, a gente tem que saber se essa anemia foi corrigida, se ela está fazendo ainda suplementação com ferro. Para operar normalmente, né, você tem que corrigir a anemia antes, e muitas vezes você mantém essa suplementação por mais alguns meses, não pode interromper em curto período de tempo, senão você não repõe os estoques de ferro no organismo. Então, assim, é importante que a alimentação é equilibrada. Então, são as frutas ricas em vitamina C, os legumes, as verduras, os feijões que têm proteína em ferro. A proteína é muito importante para a cicatrização, e as fontes de proteína são as fórmulas infantis, o leite materno, o feijão tem uma proteína vegetal importante, ou as leguminosas de um modo geral, né, como eu falei, ervilha, lentilha, grão de bico. As carnes, sejam carnes brancas, carnes vermelhas, peixe, frango, carne vermelha, ovos, é uma proteína também que pode ser utilizada. Então, se a alimentação já estiver equilibrada e a criança vinha com ganho de peso adequado, dificilmente ela vai precisar de alguma suplementação específica para a cicatrização. Tá? Às vezes tem um polivitamínico que pode ajudar, mas não tem uma necessidade de fazer uma grande suplementação para cicatrização. Legal. E tem uma outra aqui, que é o Ian Chia, que está perguntando: quanto tempo antes da cirurgia do palato é recomendado fazer a alteração da dieta para mais pastosa, para o bebê já ir se adaptando? Na verdade, assim, se a criança já comia em pedaços, os pedaços maiores, não só tudo amassado, a gente não se preocupe em mudar antes da cirurgia, porque nunca é só pedaço, sempre tem algum purê, alguma consistência jamais na forma de purê que ela já esteja acostumada. Então, dificilmente ela vai estranhar. O que pode acontecer é que tem umas crianças que realmente são mais gulosas e gostam de mastigar mesmo, então elas vão ficar cansadas de todo dia aquela consistência. Mas não é jogo a gente fazer essa alteração antes, porque a gente muitas vezes tem o risco de perder até em valor calórico, proteico, quando a gente coloca tudo mais pastoso, e não muda muito depois da cirurgia. Então, assim, o que a gente espera é a alimentação normal até a véspera da cirurgia, mas que faça parte do rodízio, do cardápio dessa criança, de vez em quando algum alimento na forma de purê, mais cozidinho, que ela já vai estar acostumada com ele, né? O próprio feijão,
depois a gente pode até fazer ele mais só o caldinho no início? Pode, mas ela já vai ter outros alimentos na consistência pastosa mesclado com pedaços. A diferença é que depois da cirurgia, esses pedaços a gente vai suspender por um tempo e vai manter aqueles que ela já estava acostumada, que eram pastosos antes. Eu, particularmente, eu não sei se tem algum outro profissional que tem uma conduta diferente nessa situação, mas eu não costumo mudar previamente a alimentação no pré-operatório da cirurgia de palatoplastia, não. Deixa para fazer alteração depois, mas sempre oriento também a diversificar as consistências já desde o início da introdução alimentar. Legal. E, Rosana, a gente está nos últimos 10 minutinhos da live. Rápido, olha só, é muito rápido, passa muito rápido, né? E você tem mais alguma coisa, assim, saideira, para a gente terminar? Você tem alguma coisa que você gostaria de pontuar? Coisas que chegam frequentemente para você? Sim, uma coisa que eu sempre falo para as mães quando passam pelo primeiro atendimento comigo, uma coisa que eu acho muito importante, é o preenchimento da caderneta da criança. É um documento muito importante onde você acompanha de fato ali o desenvolvimento da criança, que é único. Jogar o peso de uma criança isoladamente numa tabela não reflete a realidade, às vezes, daquela criança. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento de todo o desenvolvimento dela, desde o nascimento, conforme os meses vão passando. Infelizmente, às vezes, os profissionais esquecem de preencher e eu oriento as mães, cobrem de qualquer profissional que você vá, para preencher essa caderneta. Porque é ela que, até nesse momento que de repente diminui o apetite da criança, ou que vai passar por uma cirurgia, ou que pegou um resfriado, a gente vai poder avaliar melhor se precisa de alguma intervenção ou não nutricional mais efetiva, para não deixar essa criança desnutrir, para recuperar peso. Então, você vê, né, como esses documentos estão me ajudando nesse teleatendimento agora. Eu consigo dizer para a mãe, não, a curva dela está correta, ela está ganhando, está ascendente, consigo tranquilizar a mãe. Às vezes chega a mãe para mim que diz, olha, doutora, ninguém preencheu. E aí eu fico sem parâmetros de referência, eu tenho que resgatar a história, qual era o peso do nascimento, se tem pesos registrados de outras consultas, para tentar resgatar um pouquinho disso. Então, eu acho que isso é fundamental, porque para qualquer orientação nutricional, a primeira coisa que a gente precisa saber é o estado nutricional da criança quando ela chega para a gente. Então, essa caderneta é o primeiro documento que eu tenho que olhar, antes de falar qualquer coisa sobre alimentação, para eu poder avaliar que tipo de intervenção vai ser mais necessária para aquela criança de forma individualizada. Então, era esse o recado que eu gostaria de deixar. E que as mães não contem sempre com o profissional dos seus centros para poder tirar qualquer dúvida em relação à alimentação do nascimento até a idade adulta, né? Porque o tratamento a gente sabe que dura anos, né? É isso aí. Então, Rosana, muito obrigada pela sua participação aqui. Estou recebendo um monte de mensagens aqui elogiando a live. Obrigada. Legal. As mães que tiveram as perguntas respondidas, agradecendo, porque estão satisfeitas, foi muito bom. Tá? Que legal. Obrigada pela parceria de sempre. Obrigada, fico à disposição para tirar qualquer dúvida que surgirem ainda. A despeito da live, estou à disposição. Isso, e as pessoas, assim, quem tem dúvida pode continuar mandando aqui por direct pra gente. A gente acessa, essas perguntas se transformam em vídeos ou em lives. A gente já tem 2 vídeos da Rosana, um com a Iracema, com a doutora Daniela, e tem outros. Toda semana a gente está colocando um vídeo e colocando uma live. Então, pode mandar as perguntas que a gente transforma isso em live ou vídeos para vocês. Rosana, de novo, muito obrigada. Obrigada por estar aqui na live, que participou, que fez pergunta, que assistiu com a gente aqui até agora. Obrigada, muito bom estar com vocês. Espero realmente ter contribuído para esclarecer as dúvidas das mães, que esse é o nosso principal objetivo, né? Fiquem todos bem, se cuidem. Rosana, últimos recadinhos. Setaki está te mandando parabéns. Obrigada, gente. E a sua filha está te mandando beijo. A minha adolescente, a Ju. Beijo, Ju. Ela está me apoiando muito. Ela está vendo quanto eu estou trabalhando e ela me dá um suporte muito bom aqui. Muito bom, né? Então tá, gente. Obrigada. Boa tarde, boa noite. Boa tarde. Essa hora passou muito rápido. Até mais. Boa tarde. Beijo para todos. Tchau.